O anime já começa com a gente de cara vendo um slime tentando engolir o que parecia ser um objeto super esquisito. Daí, do nada, aparece um garoto que a gente já conhece como Kaito Tagaki, que é o nosso protagonista, o cara da história toda. Na mesma hora, o Kaito saca um tipo de repelente para slimes e puff, elimina ele na hora. Enquanto ele pega o cristalzinho que o slime solta, a gente fica sabendo que ele já tá nessa vida de masmorra há uns 2 anos, só matando slime no primeiro nível. Por conta disso, ele se considera o pior explorador que existe ali. Depois de dar uma explorada a mais na masmorra, o Kaito dá de cara com um slime dourado, sente o drama. Ele pensa, esse vai ser meu monstro de número 1000, e aí, com aquele jato de repelente, ele cabum, dá cabo do bicho. Só que ao checar as stats, ele vê que não ganhou nenhum pontinho de XP depois de derrubar o slime. Mas ele pensa, talvez o cristal mágico que ele soltar dê pra vender bem, né? Aí o prota vai lá, todo crente, pegar o cristal e percebe que na real o monstro soltou foi um cartãozinho. E nesse cartão, a foto de uma donzela. Naquele exato instante, o Kaito fica emocionadíssimo. É que depois de dar uma olhada nas estatísticas da carta, ele saca que é uma carta de serva. E não é só isso, a classe da serva é uma valquíria. Mas quando ele vai checar no banco de dados do celular dele, nada aparece. Que estranho, né? Daí ele se lembra que valquírias, na mitologia antiga, eram tipo semideusas. Um tempinho depois, o prota encontra uma garota chamada Itsugaya e entrega para ela os cristais que ele tinha farmado. A Itsugaya fala que vão pagar só 100 ienes. Mas o prota é esperto e aproveita para perguntar: "E aí, Itsugaya, quanto valeria uma carta de serva, tipo se eu achasse uma?" A Itsugaya diz que é super raro alguém topar com uma dessas, mas se por acaso alguém achar, essas cartas podem valer 1.000 milhões de ienes. É grana que não acaba mais. Imagina só, por causa disso, o prota passou o resto do dia com a cabeça a 1000, pensando se vendia ou não. Afinal, ele ia ficar milionário na hora se vendesse a carta. Um tempinho depois, o prota tompa com uns amigos e eles já chegam perguntando por que ele não voltou pra masmorra. Aí, os amigos lembram daquela vez que resolveram se aventurar no nível 2 da masmorra. Eles acharam que um goblin seria pão com manteiga, moleza, saca? Mas o bicho tancou tudo e deu uma surra nos 3. E a gente já aproveita para conhecer o loirinho, que é o Ayato, e o outro, que é o Shinji. O Ayato fala que é inacreditável o prota passar tanto tempo no primeiro nível e não enjoar de só matar slime. Depois de um tempão, o prota finalmente chega em casa, come alguma coisa e decide tomar um banho para relaxar. Nesse momento, o prota tá lá, pensando alto no banho. E se eu invocar a donzela? Talvez ela seja super forte e ele consiga explorar outros níveis da masmorra. Mas, ao mesmo tempo, ele também pensa, se eu vender essa carta, posso comprar o melhor equipamento e as armas mais top que eu sempre quis. No dia seguinte, enquanto o prota tá indo pra escola, a gente já vê que ele nem dormiu direito de tanto pensar no que ia fazer. Nesse exato momento, uma garota chamada Haruka sai da casa dela e já manda um oi pro prota. Na mesma hora, os dois decidem ir pra escola juntos, e a gente percebe que a Haruka curte ficar perto do prota porque ele dá uma paradinha, e ela espera ele, na boa. Depois de andar um pouquinho, aparecem o Ayato e o Shinji. O prota rapidinho já puxa os dois pra um canto e pede, pelo amor de Deus, não contem pra Haruka que eu tava na masmorra, hein? Os amigos dão uma aceitada na Haruka e nesse momento ela pergunta o que eles fizeram no dia anterior. Mas aí todo mundo fica nervoso e acaba soltando uns lugares nada a ver que eles nem visitaram. Só que como a Haruka é uma gênia, ela logo sacou que sim, ele tinha ido pra masmorra mesmo. Um tempão depois, já na sala de aula, o prota joga a pergunta para os amigos. E aí, o que vocês fariam se achassem uma carta dessas? O Ayato, sem nem piscar, já responde, venderia na hora. É mais fácil eu ganhar na loteria do que achar uma carta dessas. E um tempinho depois, o Kaito sabe que se ele invocar a donzela, adeus grana. Porque ele não vai poder vender a carta. Assim que a aula acaba, ele parte de novo para a masmorra. E a gente vê que ele é ninja, consegue se esconder de umas câmeras que tem lá. O prota, na mesma hora, olha pra carta e pensa, vou ficar super forte e aí sim vou conquistar a Haruka. Os pensamentos do cara. Então, ele começa o ritual de invocação da donzela. E do nada, um redemoinho se forma e a gente vê a silhueta de uma deusa aparecer envolvendo ele nas mãos dela. Sente a energia. Logo em seguida, na frente do prota, aparece uma garotinha que a gente já conhece como Silpy. A Silpy diz que veio por causa da invocação dele, mas o prota, ele fica super decepcionado pensando que acabou de jogar 1.000 milhões de ienes no lixo. É que pra ele, como a garota é pequenininha, deve ser fraca demais, né? Mal sabe ele. Sem muito o que fazer, o Kaito chamou a Silphy pra caçar slimes. Aí a garota comenta que consegue sentir um slime por perto. Imagina a surpresa do prota. A menina tinha magia de rastreamento.
Eles vão pro lugar e ele logo pergunta se ela consegue dar conta do slime, porque queria muito ver a força da menina. Não deu outra. A Sylphie foi pra cima do slime e pá! Jogou um raio divino poderosíssimo. O Prota ficou de cara, pensando que aquele ataque era tipo 17 vezes mais forte que o dele. De repente, a Sylphie solta que tá com uma fome danada. O Prota, que é ligado, lembra de ter lido que os invocados comem cristais mágicos de monstro. Então, na hora, ele já deu pra ela o cristal que acabaram de pegar. Antes de irem pra outra área, o Prota para pra pensar. Peraí, ele não pode ficar usando a garota pra atacar, porque se ela comer os cristais, ele não lucra nada. E usar o repelente dele também custa dinheiro. Aí ele tem uma ideia genial. E o que ele faz? Usa a Sylphie para achar os slimes, e aí ele mesmo derrota eles com um repelente. Desse jeito, a garota não precisa gastar energia atacando e ficando com fome, e ele consegue caçar um monte de slimes. Logo em seguida, o Prota sobe de nível e o sistema dá a ele o título de Mata Slimes. Mas aí vem a brochada. Ele lê que as estatísticas dele sobem 50% só quando ele está enfrentando slimes. Para ele isso não serve para muita coisa, né? No fim, o Prota avisa que o dia da masmorra acabou. A garota fica meio preocupada e pergunta se ele vai chamar ela de novo. Depois de ouvir um sim do Kaito, ela volta para a carta. Um tempo depois, o Prota encontra a Mitsugia, e a garota fica chocada ao ver quantos cristais de slime ele trouxe num dia só. Ela até o parabeniza por quebrar um recorde de matar tanto slime. E o Prota disse que só teve muita sorte de achar. Mais tarde, de noite, enquanto o Kaito estava descansando na cama, ele não conseguia parar de pensar no poder que a Sylphie tinha. Mas mesmo assim, ele acha que seria uma boa ideia descer para o segundo nível, onde ficam os Goblins. Aí a gente vê um pequeno flashback do Prota, de quando ele era criança. O garoto estava junto com a Haruka, porque eles eram melhores amigos desde pequenos. Os dois assistiam TV. O pai dela era um explorador que tinha chegado até o nível 37 da masmorra. No dia seguinte, acorda e pensa, é hora de ir para o segundo nível. Depois, o Kaito chega na masmorra e junto com a garota encontra as escadas para descer para o segundo nível. Em uma mudança de cena, a gente vê um programa de TV onde dois aventureiros entram na masmorra. Mas, como toda boa trama de televisão, o cara acaba ferido por um monstro e tá quase indo de base. Aí a garota dá um beijo nele, que na verdade é uma poção que o ajuda a se recuperar. De volta ao Prota, depois de descer as escadas para o segundo nível, a gente vê que o Kaito tá agindo como um tremendo covarde. O corpo dele não para de tremer, e a Sylphie até comenta que ele tá bem pálido. Mas a Sylphie segura a mão dele, e isso faz o Prota se acalmar na hora. Depois de andar um pouco, a garota avisa que tem um Goblin por perto. O Kaito sai correndo, mas aí ele lembra do pai da amiga e se toca que precisa ser muito mais corajoso. Então ele se enche de motivação e parte pra cima para acabar com o bicho. Logo em seguida, eles veem o Goblin que estava ali, de boa, descansando. O Prota pede pra garota dar cabo dele, mas na hora ele reconsidera e diz que ele mesmo vai cuidar do Goblin, e se ela vir ele em perigo, aí sim é pra intervir. Nesse momento começa o combate, e a gente vê que o Prota é ruim demais para brigar. Justo quando o Goblin ia atacar, ele decide borrifar um pouco do repelente nos olhos do bicho, e para completar o show de horrores, ele tropeça e de um jeito super desajeitado, crava a espada no Goblin, dando um fim ao monstro. Naquele instante, o Prota sobe de nível e desbloqueia a habilidade Mata Goblins, que segundo a descrição é dada para quem supera o medo de morrer, exatamente como o Prota acabou de fazer. Depois de um bom tempo ali, a gente vê que eles conseguiram dar cabo de vários Goblins. O Prota saca que a garota não entende muito de masmorra, porque a Sylphie comenta que a única coisa que ela sabe é que deve servir ao Kaito. Aí o Prota diz que, se é assim, eles vão aprender sobre a masmorra juntinhos. Depois de mais um tempo, eles conseguiram derrotar o último Goblin do dia. Logo de cara, o Kaito já vai falar com a Itsugaya e a mina fica chocada, tipo, depois de anos, o Prota finalmente trouxe algo novo pra ela. O Kaito só dá uma palhinha, falando que tentou a sorte lá no segundo nível.
Aí, no dia seguinte, o Prota decide que o domingo ia ser day off pra ele, cama o dia inteiro, porque depois daquela treta com os Goblins, ele tava moído, exausto de verdade. No dia seguinte mesmo, indo pra escola com a Haruka, ele ainda tava sentindo tudo no corpo. A Haruka, esperta, já saca que foi a masmorra, mas o Prota manda um que nada, só tava treinando pra ficar fortão. Ela fica ali, pensando uns segundos, tipo, sei não, hein, e ainda solta que o físico dele não tem nada a ver com alguém musculoso. Um tempinho depois, enquanto as garotas estavam lá batendo papo sobre os crushes do filme, o Prota chega pros amigos e solta que encarou o segundo andar da masmorra. A galera fica de queixo caído, e o Kaito, meio se achando, diz que agora pensa em descer ainda mais nos níveis, porque a motivação tá lá em cima. Passam umas horas e no resto do dia, o Prota tava lá, visitando masmorras e fazendo a limpa nos Goblins. Foi de base um monte deles. Nos dias seguintes, o Prota arrumou um bastão de tungstênio e engatou uma rotina. Depois da aula, era direto pra masmorra. Resultado, finalmente tancou até o nível 10. E é bem nessa hora que o Prota saca que ganhou uma habilidade nova, a tal da Bênção Divina. Ele explica que essa bênção é tipo um presente dos deuses, ou dos descendentes deles para aventureiros que eles curtem. Ou seja, quanto mais a divindade gostar de você, mais suas stats sobem a cada nível. É um boost absurdo. Claro que o Prota fica nas nuvens com isso, e já pensa que é a Sylph que deu a habilidade para ele. Na hora, ele começa a idolatrar a garota. A Sylph, meio corada, fala que adora trabalhar com ele e que fica feliz que o amo dela esteja feliz. Daí, um pouco mais tarde, os dois dão de cara com um esqueleto. E não é qualquer esqueleto não, era meio esquisito. A Sylph já manda ver no escudo mágico, e o Prota tenta dar a cabo do bicho com o bastão dele. Só que por causa da resistência da Sylph, o bicho acaba soltando um raio divino nela. O monstro, então, dropa um cristal vermelho. O Prota logo pensa, pô, isso aqui é bem diferente do que a gente tem pegado. Mas como a Sylph estava morrendo de fome de tanto usar as habilidades, ele acaba dando o cristal para ela comer. Depois de um tempão, o Prota volta lá na Hitsugaya para perguntar sobre o cristal. E quando ela fala o preço, boy, ele fica em choque total. É que ela menciona que se o cristal fosse daquele tom avermelhado, valeria tipo uns 2 milhões de ienes. Sente o drama. Mesmo assim, a Hitsugaya ainda fala que sente pena por ele ter perdido o cristal, porque é uma grana preta que se foi. Mais tarde, de noite, o Prota fica lá, se lamentando um pouco, mas logo pensa, a Sylph mereceu, né? Ela tancou um monte de monstro antes disso. Finalmente, ele decide que tá na hora de descer pro 3º nível, mas tem que ficar esperto, porque lá, os monstros costumam vir em grupo, viu? No dia seguinte, o Prota avisa a Sylph que a partir de agora, ele vai lutar sozinho. A Sylph fica meio tristinha, achando que ele não precisa mais dela. Mas o Prota vai virar e falar que é totalmente o oposto. Ele só quer aprender a se virar, sem ficar tão dependente dela. Afinal, indo pro 3º andar, eles precisam ser muito mais fortes. O Prota ainda manda a real pra ela. Por mais que ela seja uma serva, ele a enxerga como uma irmã. Aí a Sylph fica super feliz, achando o amo dela super atencioso. Nesse exato instante, a Sylph avisa que tem um Goblin por perto, e o Prota já diz que vai dar um jeito nele. E olha, um tempão depois, o Prota volta lá na Hitsugaya, e a gente vê que ele tomou um pau. Veio pra comprar poção, coitado. Passam umas horas, e o Prota tá lá, lamentando horrores por ter torrado uma fortuna em poções. Pensa que mesmo sendo de baixo nível, custam uma nota. E como ele ainda precisa de gear e de comida pra Sylph, ele começa a bolar uma estratégia nova. Aí, nos dias seguintes, o Prota volta a farmar slimes para descolar uma grana e decide contar pros amigos o que tá rolando. E bem na hora, a Haruka chega. O Prota, ele fica muito, mas muito nervoso, porque a simples presença dela o transforma em um banana perto de mulher. Sabe como é, né? Passam mais uns dias e o Prota percebe que já juntou o cristal mágico suficiente para comprar o equipamento e dar um rango para Sylph. Mas de repente, a Sylph avisa que tem algo por perto. O Prota olha e vê que é um slime prateado. A Sylph já solta um raio divino e o Prota consegue uma segunda card de donzela. Aí, por causa daquela aparência mais sombria da garota, o Prota já saca. Deve ser um demônio ou algo do tipo.
A Sylvie até fica meio apreensiva, mas o Kaito, vejam só, sempre quis invocar uma deusa e um demônio. Então, sem pensar duas vezes, ele manda brasa na invocação. E o que a gente vê na frente dos dois? Uma garota demônio, que agora a gente conhece como Lucélia, e que já entra pro time do nosso prota. Na hora, a garota se apresenta como uma diabla, classe Visconde. O Kaito fica na cara que tá decepcionado, né? Ele tava esperando uma mina super gata, mas no fim das contas veio uma garotinha, igualzinha a Sylvie. Logo de cara, a Lucélia já começa a falar meio na grosseria. E a Sylvie não perde tempo. Você precisa ter mais respeito pelo seu mestre. Mas a Lucélia logo explica que é assim que demônios como ela se comunicam e que na real ela não é tão má quanto eles pensam. Não demora e ela já tá pedindo comida pro prota. A gente vê que ela vai direto no Envaime, invoca uma lança e manda um ataque de magia de longe, certeiro. O Kaito dá comida pra ela, mas mesmo assim ela pede mais. E como ele não cede, ela já manda um seu pão duro pra ele. O Kaito então pede pra ela que na próxima luta prefira usar a outra habilidade dela, o tal sopro corrosivo. Aí, na sequência, a gente já vê que tem outro monstro por perto, e a Lucélia decide botar a habilidade em prática. Ela solta um pó que, meu amigo, começa a derreter o Goblin como se fosse ácido puro. O Kaito fica pensando, cara, que habilidade mais cabulosa e nojenta. Depois de dar mais comida pra ela, a garota toda empolgada pede pro prota continuar descendo os níveis da dungeon, porque os cristais vão ficar mais gostosos. Mas o Kaito pede pra ela dar uma segurada, porque ele precisa comprar uns equipamentos e vai voltar só amanhã. Aí, depois de umas palavrinhas da Sylvie, a Lucélia topa dar uma descansada pelo resto do dia. No dia seguinte, a turma tá de volta na masmorra e já chega no nível 3. O prota logo de cara avista dois monstros que parecem cachorros de fogo. Ele decide usar a arma nova para tentar derrubar os bichos, mas não faz nem cócegas. Aí a Sylvie entra em ação com uma barreira, e a Lucélia finaliza os dois sem dó. Nessa hora, a Lucélia ganha um cristal do prota, mas como ela pede mais por ter derrotado o Dotkinito, ele se recusa. Ele explica que não dá para ficar dando a mesma quantidade de cristais por cada monstro que eles liquidarem, senão ele não vai ter lucro nenhum, né? Então ele promete que vai dar comida para ela a cada um certo número de monstros que eles derrubarem. Pouco tempo depois, eles dão de cara com os Yhards. Sim, Yhards, vai entender o nome. A Lucélia manda um ataque poderoso, mas um dos monstros sobrevive. Aí o Kaito, com 2 tiros da arma dele, consegue finalizar o bicho. E depois de um tempo, o prota começa a sair da masmorra, pensando que não sobrou muito lucro pra ele, já que a Lucélia só vive pedindo cristais. Nisso, ele escuta uma garota passando comentando que graças ao time dela, eles conseguiram chegar até o nível 6 da masmorra. No dia seguinte, o prota tá lá na aula com a galera da turma e pensa, podia montar um time com os meus amigos, né? Mas aí os caras começam a falar só de estudo, de onde vão continuar os estudos e tal. Nessa hora, a Haruka chega e comenta que queria muito visitar uma academia específica. O prota, pra deixar ela felizona, já manda, eu também tava pensando em ir pra essa academia. E a gente vê que durante o resto do dia, o prota mandou ver, derrotando vários monstros junto com as meninas. Mas ele notou uma coisa, toda vez que a Lucélia derretia um monstro e o Kaito dava cristais pra ela, a garota ficava meio esquisita. Sabe o que isso significa? A Sylvie tá começando a ficar com um ciúminho básico. E passadas algumas horas, o prota volta pra casa e dá de cara com a mãe dele assistindo aquela série de TV sobre os irmãos que a gente já tinha visto antes. Naquele momento, o Kaito fica vidrado na série e saca que rola uma rivalidade ali. Aí ele já começa a viajar na maionese, imaginando que a Sylvie e a Lucélia vão acabar se pegando em breve se uma delas pedir pra ser a favorita dele. Ele até cai no chão, todo preocupado com o que vem por aí com as meninas. No dia seguinte, enquanto o prota tá indo pra escola junto com a Haruka, ela percebe que ele não dormiu nada bem. Aí o Kaito inventa uma desculpa pra ela, dizendo que é porque os amigos dele agora fizeram amizade com umas garotas e ele tá tentando se enturmar. Óbvio que ele não conta pra Haruka que na verdade ele tá falando das servas dele. Passadas algumas horas, o prota vai pra masmorra só com a Sylvie e pede pra eles darem uma conversada sobre a Lucélia. Ele explica que como eles queriam um papo só entre eles, ele não invocou a outra serva. A Sylvie então comenta que no começo ela morria de medo da Lucélia, mas que agora ela já sabe que a garota é bem engraçada. O Kaito fala pra ela lembrar que ela é uma garota super especial pra ele e pede pra que se acontecer alguma coisa ou se ela pensar algo negativo, avise ele na hora.
Aí, finalmente, a garota confessa que tá meio ciumenta porque ele trata a Lucélia melhor. Ela só pede pra ele dar o mesmo tratamento pra ela, já que desde que a Lucélia chegou, ele tem dado mais cristais pra ela e conversado bem menos com a Sylphie. O Kaito, na hora, se ligou que as meninas estavam mesmo com ciúmes, então ele diz que a partir de agora vai dar a mesma quantidade de núcleos pras duas, o que deixa a garota super feliz. Pouco tempo depois, o Prota invoca a Lucélia e dá comida pras duas. Depois de parabenizar elas, eles se jogam numa masmorra, e a Sylphie manda ver, acaba com os monstros e elas sobem de nível. Nessa hora, o Prota e a Lucélia parabenizam a Sylphie, e logo em seguida eles já vão pra cima dos monstros pra testar o novo nível dela. Na sequência, a garota solta um raio divino e consegue finalizar 3 monstros de uma vez só. E não é só isso, como tinha mais um, ela usou o escudo e eles perceberam que agora ela tá muito, mas muito mais resistente. Depois de dar cabo dos monstros, a gente vê a Sylphie comendo vários cristais, mas mesmo assim ela vira uma gulosa de carteirinha e pede mais. Isso deixa o Prota bem decepcionado, porque ele vai até a Itsugaya e só consegue entregar 2 cristais, e a garota comenta que ultimamente ele tem trazido muito pouco. Por causa disso, no dia seguinte o Prota volta a usar o método antigo dele de repelente contra monstros. Nesse dia ele consegue derrubar mais de 20, mas a Lucélia não parece muito feliz, já que ele não deixou ela fazer nada esse tempo todo, e ela só quer eliminar monstros pra ganhar comida. Mas o Prota explica pra ela que se ele colocar elas pra atacar, ele teria que dar cristais, e aí não teria lucro nenhum. A Sylphie, ao contrário da Lucélia, fica feliz mesmo sem ter que lutar, porque o que ela quer mesmo é só ficar junto do Prota pra dar aquele apoio. Isso faz a Lucélia pensar, e ela diz pro Prota que agora vai começar a dar suporte pra ele na hora da briga. Passadas algumas horas, a gente vê o Prota no computador procurando por equipamentos novos. É que umas horas antes ele tinha visitado a Itsugaya e perguntado pra ela por que ele ainda não tinha ido pro 4º nível da masmorra. Mas depois de ver os preços no PC, ele ficou em choque e pensou que ia precisar de uma grana preta. No dia seguinte, o Prota percebe que tem um slime especial, então ele pede pras meninas derrotarem ele na hora, porque ele acha que pode ter outra carta ali. Só que depois de darem cabo dele, a gente vê que o monstro deu uma espécie de orbe mágico pra ele. Aí, super feliz, ele pensa que agora vai virar um mago que sempre quis ser a vida inteira. Então ele joga o orbe no chão pra ativar, e a gente vê que ele absorve a magia, e o Prota se toca que agora os dois têm magia de água. Logo em seguida, ele parte pra cima de um dos cães d'água, e o Prota pensa que se não conseguir derrotar, vai deixar pras meninas resolverem. Bem na hora, o Prota lança uma bola de água, mas ela não causa efeito nenhum no monstro, então a Lucélia acaba finalizando ele. O Prota sente que foi um baita fracasso e que devia ter vendido o orbe mágico. Passadas algumas horas, o Prota tá num parque de crianças, quando de repente a Haruka chega junto dele. Ele fica meio nervoso e em seguida eles começam a ir pras casas deles. Pouco antes da garota entrar na casa dela, o Prota comenta que pode resolver o problema com as amigas que ele tinha inventado no outro dia. Depois de se despedir do Prota, a gente vê que a garota fica super pensativa e até sente ciúmes das outras meninas. O Prota, do mesmo jeito, percebe que a garota estava um pouco irritada e se pergunta se ela estava com ciúmes, igual a Sylphie agiu, mas acaba pensando que não deve ser isso. Depois, a gente vê que durante os próximos dias, o Prota começou a treinar a magia de água dele. Só que depois de fazer vários ataques, ele caía no chão porque ficava sem mana. No fim do dia, a gente vê o Prota saindo da masmorra, tropeça e cai nos braços de uma garota. Na hora, a gente conhece elas, Airi, Miku e Kari. A Airi, nesse momento, fala pra ele tomar cuidado, e o Prota logo vai embora. Mas a garota vê o Prota indo embora e pensa que ele tinha algo que chamou a atenção dela. Ela comenta que sempre vê ele saindo da masmorra e acha que deveria se esforçar igual a ele. No dia seguinte, a gente vê que o Prota acabou dormindo na aula, e o professor deu uma bronca nele. A Akira, que tava de olho nele, começa a se preocupar, porque ela sabe que tem algo de errado rolando. Aí, depois de um tempo, os amigos perguntam se o Prota anda treinando e ele responde que sim, que agora tem uma habilidade nova. Nesse meio tempo, Haruka chega e corta o papo. A garota pergunta se ele tá de saco cheio de ir nas masmorras, mas o Prota nega e inventa uma desculpa, diz que tava ensaiando umas danças. Haruka até acredita e pede pra ele não exagerar nos ensaios. Um tempo depois, a gente vê o Prota indo pra masmorra usando a habilidade de água dele e pá! Derrota um Goblin rapidinho. As meninas ficam super felizes e o parabenizam, mas o Kaito, que é ligado, percebe que o Prota não tá upando de nível. Ele saca que os monstros do 3º andar já não dão mais XP, então avisa as garotas que eles vão pro 4º nível. O Prota, claro, já começa a sonhar que se continuar economizando, vai conseguir comprar aquele traje irado que ele viu na internet. E não é que, depois de uns dias, o garoto aparece com a roupa nova. A Lucélia, meio sem noção, fala que o tal traje não serve pra nada, mas o Prota explica que, olha só, ele consegue até bloquear flechas dos inimigos. Ele também conta que comprou uma pulseira mágica que dá mais precisão pros feitiços de lançamento, e umas poções também, claro.
Mais um pouco e o grupo se manda para uma parte inexplorada do 5º nível. A Sylphie, coitada, sente uma presença forte e já começa a tremer de medo. Mas mesmo assim, ela e a Lucélia vão ver o que é. Sente o drama. Uma barata gigante, verde e bizarra, solta todas as habilidades em cima delas. O Prota chega na hora e a Sylphie se agarra nele, morrendo de medo daquele bichão. Ela até pede desculpa, dizendo que como serva não devia se separar dele. O Prota fala que tá tudo bem, afinal elas tinham ajudado ele a conseguir um monte de cristais mágicos pretos. Depois de dar uns para elas comerem, a garota sente a presença de 2 monstros de lodo. Como os ataques físicos não faziam nem cócegas, a Lucélia foi lá e os apagou. O Prota sabia que agora ia depender delas, mas elas recusaram na hora. Não queriam comer aqueles cristais pretos por causa do gosto ruim. Então, elas decidem que vão pegar depois. No dia seguinte, eles voltam pro lugar e, de repente, a Sylphie avisa o Prota que tá sentindo um mana estranho na parede. O Prota de cara olha e vê que tá tudo normal, mas a garota não pensa 2 vezes, lança um raio divino e abre um passadiço secreto, bem ali, na frente deles. Depois de entrar, a Lucélia pisa em 2 armadilhas. A primeira manda uma flecha direto pro Prota, mas o traje dele tancou de boa e ele se safa. Na outra, ele leva um choque elétrico, tipo assim, pra não perder o costume. Chegando numa porta gigante, a Sylphie avisa de novo que sente uma presença forte, e o Prota, que é um baita medroso, já manda, bora vazar daqui. Mas as garotas, claro, não deixam, porque elas querem mesmo é meter a porrada no monstro que tá esperando atrás daquela porta. Quando eles arrombam a porta, quem tá lá esperando? Um ogro, meio boss, acompanhado de um slime gigante. O Prota manda as garotas atacarem, mas o golpe combinado delas não faz nem um arranhão. Isso deixa o Logro, que é o ogro, furioso. Ele se joga em cima deles, mas a Sylphie, que é rápida, consegue levantar a barreira a tempo. Aí o Prota pensa, se magia não tá rolando, a gente tem que ir na arma mesmo. E olha só, os disparos fazem efeito. O problema é que por ser meio pão duro, o Prota não comprou muitas flechas, então ele usa a pulseira mágica para transformar a água em cristais de gelo e começa a mandar ver no monstro, até que ele cria um cristal gigante e BUM! Deleta o Logro de vez. Logo em seguida, o Prota corre para ajudar a Lucélia, que estava lá, se virando contra o slime. O Prota começa a distrair os bichos enquanto a Sylphie ativa a lança sagrada dela, e com um golpe só, atravessa o monstro de lado a lado. Mas o Prota percebe que não tirou tanta vida quanto ele esperava, e por uns segundos pensa em dar no pé. Só que aí ele lembra de como o capitão que ele conhecera era heróico. Então, o Prota, com uma coragem que nem ele sabia que tinha, saca os repelentes contra slime e começa a atacar. A Sylphie, esperta, cria uma barreira para proteger ele, e finalmente eles conseguem acabar com o bichão. As garotas, cheias de emoção, pulam para abraçar ele, mas o Prota fica todo sem jeito, morrendo de vergonha. A gente também descobre que a Lucélia subiu para o nível 2. Depois, o Prota decide ir coletar os cristais e percebe que um deles era vermelho. Além disso, ele também descola uma espada mágica. Rapidinho, ele vai encontrar a Itsuga, e a garota fica chocada porque é um cristal valiosíssimo. Aí ela pergunta onde ele descolou aquilo, e o Prota explica que foi num túnel secreto lá do 5º nível da masmorra. A garota já fala que vai mandar um monte de investigador pra lá. De quebra, ela sugere que ele devia participar de um evento entre equipes, porque depois de formar um grupo, eles têm que explorar o nível 7 da masmorra. O Prota acha a ideia irada, fica super feliz de ouvir tudo que dá pra fazer lá e topa a proposta dela na hora. No dia seguinte, o Prota vai contar pros amigos tudo o que rolou e eles ficam muito fascinados. Bem na hora que ele tá falando que vai ser a primeira vez dele em um grupo, a Haruka aparece. A garota pergunta se ele tá falando de um grupo de dança, e os amigos, que são os camaradas, falam que sim, que ele quer dançar em grupo. Isso deixa a Haruka meio confusa, e antes de ir embora, ela diz que espera vê-lo dançar um dia desses. Umas horas depois, a gente vê o Prota lá no evento e ele percebe que tem uma galera e tanto. Bem nessa hora, alguém pergunta se ele já tem grupo e a gente percebe que são as garotas com quem o Kaito tinha esbarrado antes. Numa virada de cena, a gente tem uma lembrança da Haruka. Ela era só uma criança se despedindo do pai, que ia explorar a masmorra. Daí, a gente vê a garota acordando e depois de tomar café e se despedir dos pais, ela sai para a escola. Nesse meio tempo, a Haruka começa a pensar no Prota, se perguntando o que será que ele tá aprontando. Enquanto isso, o Prota tá se teletransportando com as garotas para o 6º nível da masmorra. Ele explica que uma vez que você cruza o 6º nível, dá para se teletransportar direto do primeiro. A gente vê que a galera é guiada por uns aventureiros, e o Prota pensa que antes de descer para o nível 7, eles deviam dar uma passada na loja para comprar algumas coisas.
Depois de umas comprinhas, as garotas comentam que o Prota parece que tá carregando muita coisa. É que elas têm umas bolsas mágicas que guardam muitos objetos em pouco espaço. E como elas mencionam que os familiares compraram, o Prota já saca que todas elas vêm de família rica, né? Depois de um papo longo, a turma desce pro nível 7 e encontra um grupo de guardas. Os caras desejam sorte pra eles, e a Airi explica que esses guardas mantêm a masmorra limpa pro evento. Enquanto eles batem um papo, são interrompidos quando um golem de pedra começa a se materializar bem na frente deles. Sente o drama. A Airi manda todo mundo ficar pra trás, e a gente vê que depois de trocar uns golpes com a lança dela, ela dá a cabo do golem. Mas como já era de se esperar, outro golem, só que de bronze, aparece na frente deles, e esse é bem mais forte que o primeiro. Nessa hora, a gente descobre que a Ikari é uma maga e prende o monstro com uma habilidade de terra. Além disso, a Miko invoca uma carta de servo, que é uma raposinha, para finalmente lançar uma combinação de ataque e conseguir derrotar o monstro. Que combo! O Kaito fica de queixo caído com o poder das garotas, e adivinha? Eles são interrompidos pela terceira vez quando um golem de ferro surge na frente deles. Aí a coisa fica feia de novo. Nesse momento, o monstro ataca, mas a Airi consegue defender as amigas. Ela tenta matá-lo, só que o Prota percebe que nem ela dá conta. As outras duas também tentam atacar, mas nenhum golpe delas faz efeito. O bicho era tanque demais. Isso faz o Prota pensar que precisa invocar a Lucélia e a Sylph, mas a espada cai. Ele lembra de ter pesquisado sobre ela e que ela causa qualquer tipo de dano que o portador imaginar. Então ele decide que vai dar um jeito no golem. O Prota pede para as garotas distraírem ele e aproveita para cravar a espada no bicho e com esse impacto derrota o golem na hora. Que jogada! As garotas ficam de cara com o poder que o Kaito tem, sem saber o que a espada faz de verdade. Umas horas depois, a gente vê a galera numa feira, e depois de olhar bem a espada, ele percebeu que ela é poderosa pra caramba. O grupo começa a conversar, e a Miko revela ao Prota que só eles conseguem ver o servo dela. Parece que as câmeras da masmorra não conseguem captar eles. O Prota saca porque ninguém perguntou sobre a Sylph e a Lucélia. Depois de um papo longo, as garotas falaram que queriam continuar na equipe com ele, porque depois da briga, todas se sentem seguras com ele. E ele lembrou de quando a Sylph e a Lucélia o abraçaram, já que as garotas perguntaram se ele estava num grupo. O Prota fala que tá num com uma deusa e um demônio, pois sabe que se o vissem com duas meninas como Lucélia e Sylph, ia dar ruim com a polícia, né? Aí, o Prota finalmente fala pra elas que precisa de um tempinho pra responder, porque antes ele tem que conversar com as outras meninas. No dia seguinte, a gente vê que o Prota voltou pra masmorra e as garotas tão bravas com ele. É que ele comentou que tá pensando em entrar num grupo com as outras meninas, saca? As duas, super indignadas, falam que preferem que o grupo delas seja só de 3 pessoas. E a Lucélia ainda fica meio enciumada pela Sylph, porque o Prota tem um apelido pra ela. Depois de uma discussão daquelas, ele acaba dando um apelido pra Lucélia também. Por fim, as meninas começam a ir embora, e como não deram a mínima para a história do grupo, o Prota fica meio cabisbaixo. No dia seguinte, a gente vê o Prota e a Aruga indo para a escola quando, do nada, a garota o chama para um encontro. O Prota fica meio nervoso, mas acaba aceitando. Nisso, a Aruga vai com a amiga dela, e os amigos do Prota chegam para encher o saco. O Prota diz que eles só vão fazer compras, mas como os caras sabem que ele é meio lerdo e não percebe que ela tá na dele, eles mudam de assunto. Perguntam como foi na masmorra, e o Prota conta que tava com 3 garotas. Aí, os amigos começam a pensar que talvez seja uma boa ideia voltar a explorar o calabouço. Passados uns dias, finalmente chega o dia do encontro, e os dois vão para um shopping. A Aruga, nessa hora, se mostra super feliz com a companhia do Prota e pergunta há quanto tempo eles estão saindo juntos. Isso faz o Prota pensar, e ele comenta que é desde que o pai deles os levava quando eram crianças. Os dois começam a conversar sobre outros assuntos e a gente percebe que parece rolar uma atração entre eles. Por um bom tempo, a gente vê a Aruga provando várias roupas e comprando a que o Prota mais curtiu. Assim que chegaram no parque, o Prota começou a sentir umas coisinhas pela Aruga, porque ele acha ela muito, mas muito linda mesmo. Os dois sobem nos barquinhos pequenos para remar num laguinho. O protagonista pensa que, em partes, eles até parecem um casal num encontro e começa a se iludir, mas reage na hora e pensa que a garota jamais teria um encontro com ele. Inesperadamente, ela dá uma indireta, falando que o Prota tá bem mais bonitão por causa dos treinos dele. Mas o Kaito, sem captar as indiretas, diz que é por causa da dança e do treinamento.
Por fim, ela fala que eles poderiam fazer uns passeios assim de vez em quando, e depois de um tempo, a gente vê que os dois até dividem bebidas, e a garota fica super vermelha de vergonha. Passadas umas horas, a Aruga vê uma mulher com o bebê dela e de repente começa a se sentir meio mal. Aí ela fala pro Prota que é melhor eles irem para outro lugar. Nesse momento, ela se dirige para fora de um prédio, e o Prota fala que bem ali fica a masmorra onde o pai dela tá. A Aruga, na hora, começa a ficar super triste, porque faz muito tempo que ela não vê o pai, então ela sente muita falta dele e não entende por que as pessoas se metem na masmorra. Por fim, a garota pensa que é melhor ir embora, e o Prota sabe que mesmo ela se preocupando com ele, ele quer muito virar um herói igual ao pai dela. Passados vários dias, a gente vê que o Prota conseguiu criar uma técnica nova. Ele colocou um pouco de magia de água na espada para dar um corte muito mais potente. Nisso, o Prota testa a arma e com um golpe só, manda o monstro pro lobby. As meninas ficam super contentes ao ver que o Kaito melhorou demais, e a Lucélia comenta que a intuição dela diz que ele ficou forte por causa de uma garota. O Prota fica super nervoso e a Sylphie pergunta se por acaso é uma das garotas que ele tinha mencionado do grupo. Depois que ele conta que um grupo de 3 meninas o convidou para o time delas, a Lucélia vira uma Toxic Girl e começa a ameaçar o Prota de morte. Ele, morrendo de medo, diz que não vai se juntar a elas e que vai continuar dando cristais mágicos. Mas a Sylphie fala que ele pode sim se juntar, já que ela vai apoiar todas as decisões dele, mas quer saber por que ele quer entrar nesse grupo se já tem as duas. Ele explica que quer fortalecer as habilidades dele, porque as duas são muito fortes, bem mais que ele. Então, ele quer conseguir poder para ficar no mesmo nível que elas. Além disso, ele diz que só vai com as meninas nos fins de semana. E claro, vai continuar dando cristais para elas ficarem felizes. E isso faz com que as duas aprovem o que ele diz. Mais tarde, à noite, o protagonista recebe uma ligação inesperada da Aruga. A garota fala que só queria saber como ele estava, e o Prota pede para ela alguma técnica para controlar os nervos. Ele mente dizendo que os amigos dele precisam dessa técnica para conseguir conversar com as outras meninas. Na sequência, ela explica, enquanto a gente vê um flashback de quando ela era criança. Ela estava prestes a tocar piano num palco e por causa do nervosismo, o pai dela disse que sorrir sempre acalmava os nervos. Essa técnica, inclusive, foi o que ajudou em tudo isso. O Prota agradece o conselho e os dois se desejam boa noite. O Kaito, por sua vez, fica pensando, por que será que a garota me ligou à noite? Mudando a cena, a gente vê o Kaito treinando num templo, quando recebe uma ligação do Prota. O Kaito fala que decidiu entrar pro grupo delas, mas que só consegue ir nos fins de semana. A garota aceita na boa, afinal, elas também têm aula e só exploram a dungeon nos fins de semana mesmo. Os dois ficam super contentes com a notícia e assim se passam alguns dias. Aí chega o sábado e finalmente eles dão de cara com uns golems de novo. O Prota começa a dar umas instruções e depois de uns golpes eles dão cabo de todos os golems ali. As meninas perguntam como ele usou a magia se em nenhum momento atacou os monstros diretamente com ela. Mas o Kaito responde que ele embutiu um pouco da magia na espada dele e que acha a técnica super inteligente, sem contar que o Prota tem um talento danado para liderar. Aí ele se pergunta como o Prota faz para vir sempre sozinho. O Prota muda de assunto e elogia ela, dizendo que ela é muito boa com a arma dela. Depois de um papo longo, o Prota pensa que eles deviam comer. No fim do dia, a gente vê o Prota descansando na cama, pensando que as meninas trouxeram uma comida deliciosa. E ele estava meio nervoso, porque a Airi disse que no dia seguinte eles iriam pro 8º andar da masmorra. No dia seguinte, lá vai o Prota com as meninas rumo ao 8º andar. Ele tá com um colete salva-vidas, e as meninas ficam super confusas. O Kaito explica que ele pesquisou e no 8º andar tem monstro de água e umas partes alagadas, então ele preferiu vir precavido. E completa, dizendo que além de salva-vidas, o colete aguenta os golpes mágicos também. Depois de um tempão, eles finalmente chegam no 8º andar. E do nada, aparece uma espécie de axolote que cospe ácido no Prota. Ele fica super chateado, porque o colete dele já era. Mas a Miko pega a besta do Prota e com um tiro só dá um jeito no monstro. Depois disso, por um bom tempo, a galera se dedicou a derrotar um monte de monstros aquáticos, porque começaram a ser atacados por vários peixes. E o Prota até invocou uma espada de gelo. Depois de dar cabo em vários monstros, o poder mágico dele diminuiu e ele simplesmente desmaiou na hora. Pouco depois, o Prota acorda no colo da Airi e
fica completamente sem graça, nervosão. As meninas contam que usaram uma poção de mana para ele se recuperar. Depois de um papo rápido, a fera da Miko se alerta de algo perigoso que tá se aproximando. Bem na frente deles, surge um monstro gigantesco que já começa a perseguir a galera. Mas como ele consegue andar pela terra, acaba criando um tremor que sela a saída. Ou seja, não tem jeito, eles precisam se preparar para lutar. O prota dá umas instruções pra garota atacar, mas a gente vê que o plano dele foi de base. A Airi, mesmo assim, tenta atacar o monstro, mas ele joga ela longe. Todo mundo fica super preocupado com a garota, porque eles não conseguem derrotar o monstro. O Kaito, na hora, saca que eles precisam embocar os companheiros ou vão de arrasta pra cima. Bem na hora que o monstro tava prestes a dar cabo da Miko e da Ikari, o prota invoca as meninas. Na mesma hora, ele pede desculpas por ter chamado e pede para elas darem um jeito no monstro. Rapidinho, as duas fazem um ataque combinado e com um impacto só, o monstro toma delete. E a Sylphie fica super preocupada com o amo dela. Já a Lucélia, toda metida, fala que já sabia que ele não conseguia fazer nada sem elas. A Miko, na hora, vendo como a Sylphie é fofa, acaba abraçando ela, achando que ela é muito linda e meira. Já a Ikari observa a Lucélia e acha que ela tem um pelo de demônio muito legal. Aí implora pra poder tocar. E como ela faz uma carinha fofa, a garota acaba aceitando. Rapidinho, ela fala que agora virou amiga da Lucélia e da Sylphie, então elas vão poder tomar banho juntas. Por outro lado, ela não sabia que o prota tinha duas servas tão jovens como companheiras. E depois de um bom tempo, a gente vê as garotas tomando banho juntas e agradecendo por ele ter ajudado, porque sinceramente, elas teriam morrido se o prota não tivesse invocado elas. Passado um tempo, as garotas vão embora e o prota fica pra conversar com a Airi. É que quando ela tinha sido golpeada pelo monstro, a garota mencionou que era uma heroína. O prota pergunta por que ela disse aquilo, e a Airi responde que desde criança ela sempre quis ser uma. Isso porque o pai dela, desde pequena, ensinou ela a ser forte para poder proteger as pessoas que ela ama. E por causa disso, a Airi explica que se tornou uma exploradora de masmorras. Além disso, como a Airi é 2 anos mais velha que o prota, já que ela tá estudando na Academia A, ela o convidou para um dia de portas abertas que vai rolar na universidade. No dia seguinte, o prota conta para os amigos sobre o convite da Airi e os dois concordam que ele devia levar a Haruka, porque eles já tinham tido um encontro antes. Sem contar que os amigos dele também queriam ir à academia com a Airi, acompanhada de outra garota. E os amigos do prota deram uma força boa, sabe? Disseram que ele queria perguntar algo pra Airi. Na hora, o prota fica super nervoso, mas ele menciona que a academia vai ter um dia de portas abertas e que ele ia adorar que ela fosse com ele. A Haruka fica toda emocionada e diz que é muito fofo ele ter lembrado que os dois queriam ir para essa universidade, então ela aceita ir com ele. Os amigos do Kaito aproveitam para convidar a outra colega deles, mas ela acaba recusando, fazendo com que eles se retirem como uns soldados caídos. E depois de vários dias, a gente vê que é o dia do evento da academia, e o prota tá lá esperando a amiga dele. Ao vê-la, ele não consegue acreditar o quão linda ela tá com o vestido que tinha comprado outro dia, e finalmente eles se preparam para ir para a academia. Logo depois, a gente vê que eles estão no metrô e o prota tá tão nervoso que sentou um pouco longe da Haruka. Enquanto eles conversam, o prota imagina que eles estão tendo outro encontro, mas logo ele volta à realidade e pensa que eles só estão indo para a universidade e ponto. A Haruka, meio corada, fica feliz que ele a tenha acompanhado. Bem nesse momento, a gente vê que na frente deles aparecem o Yato e o Shinji. Os dois meninos dizem que eles também querem ir ao dia de portas abertas e que não pretendem incomodá-los. E depois de várias horas de viagem, a gente vê que eles finalmente chegam na academia e ficam surpresos com a elegância do lugar, porque parece literalmente um castelo. Enquanto caminham por lá, eles percebem que tem umas cerejeiras que ainda não floresceram. Aí o prota lembra que, quando crianças, eles corriam juntos embaixo de umas cerejeiras. Mas como o prota se comporta meio estranho, a Haruka interrompe os pensamentos dele. Isso faz com que o prota caia na real e pense que ainda falta muito para alguma coisa rolar entre eles. Ao chegarem na recepção da atividade, a gente vê que o prota fica corado ao ver a Airi. Logo eles se apresentam para ela e a Airi pergunta se a Haruka é a namorada dele. Os dois ficam super nervosos e respondem que são amigos de infância. A Airi diz que eles podem dar uma olhada na universidade e que daqui a pouco ela vai dar um passeio com eles. Nesse momento, os meninos se retiram e por alguma razão que a Airi desconhece, ela sente-se aliviada ao saber que a Haruka não é a namorada dele. Depois de entrarem no lugar, o Yato pergunta de onde o prota conhece a Airi e sem querer, o Shinji deixa escapar que ele a conheceu na masmorra. Isso claramente faz a Haruka ficar com uma raiva bem intimidadora na hora.
Mas de repente a garota pensa que se não fosse pela Airi, ela não estaria ali, então ela se acalma de novo. O Prota fica aliviado com isso e os amigos dele o levam para outro canto para perguntar algo. Em seguida, a gente vê que eles perguntam pro Prota se ele formou um time com a Airi. O Prota diz que sim, e os meninos morrem de inveja. Eles até mencionam que deu vontade de voltar pra masmorra e finalmente dizem pra ele ter cuidado com o que fala, já que a Haruka se preocupa muito com ele, então não devem falar das masmorras na frente dela. Depois de um tempão visitando as diferentes partes da academia, os meninos vão pra uma área verde pra descansar. O Prota comenta que vai ser um pouco difícil entrar, mas ele vai se esforçar, já que claramente quer estar com a Haruka na mesma sala. Um dos meninos comenta que essa universidade é bem cara, então eles perguntam se os pais dele vão pagar. O Prota, nesse momento, deixa escapar e menciona que vai pagar explorando, mas logo ele corrige e diz que vai explorar o mercado de trabalho para procurar um trampo. O Prota, nesse momento, começa a imaginar a Haruka com ele descansando sozinhos nos tempos livres, mas eles são interrompidos quando a Miku e a Ikari chegam. As meninas dizem a Airi que ela mencionou que o Prota tinha vindo com uns amigos, então depois de se apresentarem, as duas meninas também perguntam pra Haruka se ela é a namorada do Prota. Mas ela deixa claro que eles são só amigos de infância. A Haruka, ao ver que elas se davam bem, pergunta de onde elas se conhecem, e o Prota pensa que deve procurar alguma desculpa, mas a Miku, sem pensar duas vezes, menciona que ele fez um grupo com ela nas masmorras. Isso claramente faz a Haruka se mostrar muito brava do jeito dela. Nesse momento, a Airi chega e salva o Prota de uma morte certa, e os convida, é claro, para ir à cafeteria. Depois, os meninos ficaram de cara com os pratos deliciosos que serviram lá. E a Airi fez questão de avisar que a comida, além de chique, é super em conta. Daí a pouco, a Haruka pede pro Prota acompanhar ela pra pegar mais bebidas. E ele, claro, aceita. Enquanto os dois saem, a galera começa a falar de um professor que eles conhecem. A Miku pergunta se eles também são exploradores de masmorra, mas o Yato fala que tem a licença, mas não explora. E as meninas acham isso super estranho. Afinal, são os primeiros que elas conhecem com licença que não vão pra masmorra. A Airi então explica que alguns equipamentos e objetos param de funcionar se a pessoa se afasta mais de 3 km da entrada do parque da masmorra. E eles continuam a conversa sobre as regras super rígidas desses parques. O Cindy até comenta que um dia foi parado por ter tirado uma arma lá dentro. Bem nessa hora, o Prota e a Haruka chegam e pegam um pedaço da conversa sobre a masmorra. A Haruka, meio confusa, pergunta por que todo mundo quer tanto ir para esses lugares. O protagonista, então, decide levar a Haruka para outro canto. E mexendo no celular, mostra todas as atividades que eles poderiam fazer. Um tempinho depois, o grupo vê a piscina da universidade. E o Prota conta como a Haruka tinha salvado ele quando era criança. Tipo, o protagonista quase se afogou, pra não dizer que ela também salvou ele de um cachorro. De repente, a Airi, vendo os dois tão grudados, confessa pra Miku que tá sentindo uma coisa estranha no peito. A gente pode dizer que ela tá gostando do Prota e começando a sentir um ciúme daqueles. Mais tarde, o grupo desce umas escadas, indo pros campos de treinamento. Mas justo nesse momento, a Airi escorrega e o Prota consegue salvar ela a tempo. Todo mundo ali ficou impressionado com a capacidade de reação do Prota. Para completar, uns jogadores de futebol chutaram a bola na direção da Miku. E como ia pegar bem na cara dela, o Prota apareceu de novo para salvar a moça. Ele deu uma chilena que nem o próprio Cristiano Ronaldo. Todo mundo ficou em choque vendo a agilidade do Prota. Logo depois, a Airi convida a galera pro dojo da universidade. E eles ficam fascinados com os movimentos que ela faz. A Airi não consegue parar de pensar no Prota e fica toda vermelha ao ver que ele aprecia o talento dela. Diferente da Haruka, que não estava nem um pouco feliz vendo o jeito que ele estava tratando as outras meninas. Ao final do dia, a gente vê que todo mundo trocou os números. E a Airi fala que se tiverem alguma dúvida, podem ligar para ela. Finalmente, as meninas se despedem do grupo do Prota e avisam que vão se ver amanhã nas masmorras. Depois de um bom tempo, os meninos voltam de metrô. E o Yato não consegue parar de pensar na Miku e na Ikari. Os dois comentam que vão voltar a ser exploradores, porque assim vão poder ver meninas tão lindas quanto elas. Mas como eles não calam a boca e não param de falar das masmorras, a Haruka diz que eles podem fazer o que quiserem. Claro, passadas algumas horas, o Prota e a Haruka estão quase chegando em casa, e ela pergunta qual das três é o tipo dele. O Prota fica super nervoso e fala que não tinha pensado nisso, mas que na real, acha que é outra garota o tipo que ele gosta. Aí, a Haruka, meio com ciúme, começa a reclamar que viu ele muito próximo de todas as meninas hoje. O Prota tenta se explicar, mas a garota, como uma boa namorada tóxica, se despede dele e entra correndo em casa. O Prota fica em choque, sem entender nada do que aconteceu. Dá pra ver que ele é um tonto que não saca as indiretas da Haruka. Um tempinho depois, enquanto o Prota toma banho, parece que a única neurônia dele ativou. Ele reflete e se pergunta se por acaso ela está com ciúmes.
mas logo pensa que a amiga dele jamais sentiria ciúmes por ele, já que ele não consegue acreditar que ela pudesse gostar dele ou algo parecido. Por fim, ele pensa que vai ter que arrumar uma desculpa para Luccelina e Silpi, já que elas provavelmente ficaram esperando ele o dia todo. No dia seguinte, o Prota tá lutando contra uns monstros, e as meninas reclamam porque ele tinha abandonado elas. O Kaito tenta explicar que eles estavam numa academia, mas como as garotas não querem se acalmar, ele diz que vai dar 3 cristais para cada uma. Mas de repente, o Prota fica nervoso ao ver um slime muito, mas muito estranho, que brilha com cores diferentes, só que a menina não quer prestar atenção. Então ela acaba acertando o golpe no slime, e o Kaito fala que então vai dar 10 cristais para cada uma, o que faz elas se acalmarem na hora e responderem para ele não abandoná-las mais. Logo de cara, o Prota pega o item que ele tinha dado pro slime e saca que são umas luvas bem doidas. Elas dão a ele a manha de ter um poder invisível, mas gastam os pontos de magia. Aí o Prota já vai correndo pras companheiras para testar e vê que o negócio funciona de um jeito muito massa. Quando ele chega, a garota já vem falando que o dia anterior foi super legal. E isso, claro, já deixa Lucélia e Silphi bravas. Iri comenta que queria ensinar tudo o que sabe pra ele e estudar junto. E o Prota pergunta se a Aruka podia ir também. As meninas não veem problema. Afinal, elas também vão estudar pro exame de admissão. Lucélia e Silphi ficam com ciúmes, e o Prota tem que acalmar as duas dando cristais pra elas comerem. Miko e Kairi acham a cena a coisa mais fofa do mundo. Na sequência, eles seguem pro nível 9, e a Silphi já avisa que sente uma presença forte lá na frente. Sente a tensão. Quando chegam, dão de cara com um cachorro gigante de 2 cabeças e cauda de cobra. Lucélia reconhece na hora, chama de Ortrus e se pergunta o que diabos ele tá fazendo no 9º andar. O Prota também pensa que ele não devia estar ali, e bem na hora que ele pensa em fugir, o monstro detecta eles e solta umas labaredas. Mas a Silphi consegue criar um escudo a tempo. A garota até tenta contra-atacar, mas não faz nem cócegas no bicho. Aí, o Prota bola uma distração e pede para as companheiras atacarem com tudo. Então, o grupo inteiro começa uma sequência de ataques combinados, até que finalmente conseguem dar cabo do Ortrus. Todo mundo fica super feliz, porque não acreditavam que tinham vencido um bicho tão casca-grossa. Afinal, o Ortrus é um dos monstros mais fortes que eles poderiam encontrar. Kairi, na hora, pensa que precisam descansar, e o Prota, claro, recompensa as meninas com os cristais. Mas, de repente, a Silphi avisa o Prota que sente uma presença super imponente. Bem nessa hora, eles ouvem uma voz dizendo que eles só venceram o monstro porque era apenas um pet. Pensa num perrengue. Logo em seguida, aparece um demônio, e a gente fica sabendo que é o Belly. Lucélia comenta que, assim como ela, ele é um súcubo e parece bem poderoso. O cara já chega falando que eles têm que lutar, porque se tentarem fugir, ele vai matar todo mundo. Pra piorar, Belly menciona que foi ele quem deixou a Lucélia ir, mas agora se arrepende da decisão. Nesse instante, o sujeito lança magia escura e a Silphi consegue levantar a barreira a tempo. O Belly ainda se joga com um corte, mas a barreira aguenta de novo. O Prota diz que precisam fazer alguma coisa porque a barreira não aguenta um segundo golpe. Mas Iri dá uma força, dizendo que mesmo ele sendo forte, eles aguentam um segundo ataque sem problemas. Então, eles bolam um plano rapidinho, e o demônio se joga para acertar o Prota com a espada, mas ele consegue bloquear o ataque na hora. O Prota, usando a espada dele, pensa e consegue reconstruir a arma do inimigo. Isso deixa o Belly ainda mais furioso, porque a espada dele foi um presente do Duque. Então ele dá um socão no Prota. Nesse momento, o Prota toma uma poção e pede para Miko criar uma distração. A gente vê o Prota chegando por trás do demônio e cravando a espada, pensando que ela devia explodir. Mas mesmo causando um dano absurdo, o Prota leva um golpe e o demônio se cura de novo. Como o demônio tá focado em acabar com o Prota, todas as meninas pedem para ele correr enquanto tentam defendê-lo. O protagonista começa a ficar meio desesperado e bem nessa hora cai em cima da Lucélia. Ele sabe que precisa fazer algo, porque não dá pra fugir. Nessa hora, o Prota checa as stats do demônio e saca que tem uma skill chamada Gula, que permite absorver o poder mágico de alguém para aumentar as próprias estatísticas por um tempo. Aí, o Kaito pede pra Lucélia usar a habilidade nele, porque assim ela vai conseguir dar um finish no demônio. Logo depois, a gente vê a garota usando a habilidade, e do nada ela fica muito maior e linda demais. Nesse momento, ela confessa que recuperou parte dos seus poderes verdadeiros e que vai dar um jeito no Belly facinho.
O demônio tenta atacar a garota, mas não faz nem um arranhão. E a Lucélia ainda solta que um súcubo de classe baixa como ele jamais faria mal a uma viscondessa como ela. Em seguida, ela usa uma habilidade de mata-dizes e com um golpe só, manda o demônio pra base. A garota ainda começa a provocar o Prota, perguntando se agora ele gosta da forma adulta dela. Mas como ela tá absorvendo o poder do Kaito, ela se sente bem fraquinha. A mina, antes de desativar a parada dela, pede pra ele olhar pra ela com outros olhos e tratar ela bem melhor agora. O Prota, lá jogado no chão, fala que topa, e num piscar de olhos, a garota volta ao normal. Daí, um tempinho depois, o Prota vai checar os status dele e, BUM! Subiu de nível. E o melhor, agora ele tem uma habilidade nova que faz ele tancar muito melhor a gula. A Lucélia, claro, já começa a zoar ele, dizendo que na próxima ela vai ficar mais tempo adulta. No fim das contas, todo mundo fica felizão que ele saiu vivo dessa. Logo em seguida, o Prota vai lá atrás do Lute e dá de cara com um cristalzão. Mas não é só isso, o bicho também dropou a própria carta, ou seja, dá pra invocar ele. A Iri fala que eles podem ficar com a carta, afinal de contas, foi ele junto com a Lucélia que deram cabo do monstro. O Prota fica pensando no que fazer, porque invocar por uns segundos não faria o menor sentido. A Lucélia tenta convencer ele de que é melhor vender, mas o Prota, só pra contrariar, vai lá e invoca a criatura. Nessa hora, aparece um molequinho na frente dele e já manda que a partir de agora ele vai ser leal ao Prota. O Kaito, com aquela frieza dele, solta que era melhor ter vendido, porque o bicho é muito pequenininho. Um tempinho depois, a gente vê o Prota no banho e a Bélia chega pedindo pra lavar as costas dele, claro. Mas aí ela começa a pensar que se alguém visse, a galera ia interpretar tudo errado. Como o moleque pergunta se ele vai ser abandonado, o Prota não tem escolha a não ser dizer que não vai. E as meninas que estavam do outro lado do banheiro já pensam que os dois viraram amigos. Horas depois, a gente vê a galera indo encontrar a Itsuga e mostrando o cristal pra ela. A Itsuga fica chocada quando escuta que eles conseguiram aquilo depois de dar cabo de um bicho de nível nu. Então ela promete que vai mandar uma equipe de investigação pra analisar o lugar. E tem mais, ela vai pagar 24 milhões de ienes pelo cristal. O Prota fica de cara, tipo, uau! A Itsuga pergunta se deposita grana pra ele, mas o Prota recusa e pede pra dividir entre os 4. Só que a Itsuga nem liga pra dinheiro e fala que ele pode ficar com tudo. O Prota acaba aceitando, e a Tsugaya já avisa que vai entregar o formulário pra ele preencher os impostos. Um tempinho depois, enquanto a galera tá comendo, a gente vê que a Iri topou ajudar o Prota com o formulário, porque ninguém ali entendia nada daquilo. No fim do dia, eles se despedem da Ikari e ela fica pensando que o Prota só atrai coisa especial por onde passa, porque tudo que rolou hoje foi muito fora do comum. Vários dias se passam e a gente vê a Miko e a Ikari batendo um papo por videochamada. As duas meninas combinam de se encontrar no fim de semana. Só que depois de desligar a ligação, dá pra notar que a Ikaria não tá nada bem. Ela começa a tossir com força, sabe? Alguns dias depois, a galera toda tá na dungeon e a Bélia pede uma arma pro Prota. É que o Kaito quer testar as habilidades do moleque e o Prota tinha fabricado umas paradas de tungstênio. No começo, o garoto fica meio sem jeito, mas a gente vê que ele tem uma habilidade de combate cabulosa, porque ele deu cabo de 2 goblins rapidinho, sem esforço. A Lucélia, na hora, fala que entende que o nível de combate dele caiu pro nível 1 por causa da redução de tamanho. Aí o moleque começa a implorar pro Prota deixar ele ficar com a equipe e chama a senhorita Salocelli e a Sylphie. As duas minas ficam chocadas com o quão cavalheiro ele é. O Prota se emociona e acaba aceitando ele como um membro novo do time. Pouco tempo depois, o protagonista gasta toda o mana dele e pede pra garota usar uma cura de magia sombria. O Prota saca que não recuperou quase nada da vida e a Bélia avisa que essa skill só funciona quando ele tá quase de base. O Prota pensa que se desse pra usar isso enquanto a Lucélia usa a habilidade da gula nele, eles poderiam criar um loop infinito com essa parada. Na hora que escuta isso, a Lucélia já fica toda doidinha querendo virar a versão adulta dela. A Bélia interrompe a galera e fala pro Prota deixar ela curar ele onde tem uma ferida. Depois que ela faz isso, o Prota sente a dor sumindo na hora e pensa que ele vai ser o maior auxílio, porque se a galera brigar enquanto o moleque cura, vai dar pra economizar uma grana absurda em poções. Em seguida, as meninas acham que é hora de testar as habilidades novas, então elas partem pra cima de um golem de bronze. A Ikari e a Iri fazem um ataque combinado e dão cabo do bicho facinho. Enquanto isso, a Miko e a fera dela mandam ver nos ataques contra 3 golems de pedra e conseguem derrotar eles de um jeito super tranquilo.
O Prota fica amarradaço com o baita trabalho de equipe que ela faz com a fera dela. Aí, o Prota finalmente solta a braba. Gente, tá na hora dos nossos colegas mostrarem o que aprenderam. Mal ele fala isso e o que a gente vê? Vários monstros brotando. Mas a Sylphie já começa a cantar e um espectro gigante de anjos surge sobre todo mundo, tipo um buffzão. Na hora, o Prota e a galera ficam super potentes. Só que a Belle fala que não sentiu nenhuma diferença nele. As meninas pensam que, sei lá, talvez seja por causa da relação que ele tem com a galera. Aí, a Aire, super gente boa, dá umas palavras de incentivo e fala que ele precisa começar a construir uma amizade com a Sylphie e o resto. Até a Lucélia deseja sorte para ele virar amigo de todas. O garoto agradece o apoio e confessa que antes ficava lá na retaguarda do exército, mas agora foi promovido a cavaleiro. Ele promete que vai melhorar e pensa que com uma espada conseguiria dar uns ataques melhores. Naquele instante, o Prota sai voando e quando volta, tá com uma espada nas mãos. O garoto fica mudo por uns segundos e o Prota já pensa: "Ih, não curtiu?" Mas aí a Belle começa a chorar de felicidade, pensando que tá super feliz de receber um presente tão top do seu mestre, essa espada. Dá pra ver que o moleque tem uma lealdade de cavaleiro, daquelas. Depois de ter sido invocado da outra vez, ele finalmente diz que vai usar a espada para defender o Prota até o último suspiro. Daí, a gente vê o garoto fazendo uma demonstração e ele detona vários monstros, deixando o Prota de queixo caído com tanta habilidade. De tão bom que ele é com a espada, o Prota já se oferece para ajudar no treino. A garota promete que no domingo eles botam para quebrar, porque a Yuri já avisa que tem que voltar cedo para estudar. Aí, a Lucélia e a Sylphie ficam com aquela carinha de ciúmes, sabe? Passam umas 2 horas e a galera chega na casa da Aire. E que casa, viu? Dão de cara com um portão gigantesco. E o mais engraçado é que as meninas vão de carrinho, enquanto os marmanjos têm que ralar no pé. Pouco depois, as garotas chegam com a Aire, comentando que a casa dela é gigantesca e linda demais. Aí a Aire explica que a família dela, há gerações, é responsável por um dojo, porque eles têm um terreno que é um paraíso para treinar. Nessa hora, os meninos chegam meio capengas, sabe? Entram no lugar e o Cineg já manda uma cantada, porque ele é desses espertinhos. Mas a menina, sem pegar a indireta, responde que não caberia todo mundo ali. Logo os garotos sentam, e a gente vê uma disputa para ver quem senta perto das garotas. Só que o Prota, como sempre, foi o último e acabou sentando do lado da Aire. Adivinha? A Aruka fica com um ciúme que nem cabe nela de novo. E a Kari, na mesma hora, solta que quer que o Prota ensine uma matéria específica para ela. Mas ele logo responde que a Aruka pode ajudar. Aí, os meninos começam a zoar o Prota com a Aruka. E como eles não param, o En fala: "Melhor a gente ir logo pra cachoeira, né?" Pouco depois, chegam lá e a água, gelada que só. Mas as meninas, super corajosas, vão na frente e saem da água tipo umas campeãs. O Prota até fica olhando a Aru e pensa que ela tá lindíssima, claro. Depois, os homens vão, mas não conseguem nem pensar direito de tanto frio que estão morrendo. Umas horas depois, os meninos estão tipo: "Acho que a gente esqueceu o que ia esquecer de tanto frio que passamos na cachoeira." Já as meninas, por outro lado, começaram a se dar super bem, e isso deixou o Prota muito feliz. Passam uns dias e a galera volta pra masmorra. A Lucélia aparece toda contente ao ouvir que eles se divertiram horrores, mesmo tendo que estudar e largando tudo pra brincar na cachoeira. Mas a Kari avisa que agora eles recarregaram as baterias e vão pro nível 10 da masmorra. Hype! Logo aparecem mais monstros e a Sylphie já começa a soltar a voz com a música que buffa as estatísticas de todo mundo. O grupo se organiza rapidinho e depois de um ataque combinado, conseguem deletar os monstros. A Lucélia, coitada, fica brava porque não conseguiu se exibir na luta. Aí o Prota acalma ela dando comida, e a Kari pensa que ela parece um hamster de tão fofa, porque a Lucélia e a Sylphie ficam com uma carinha muito meiga quando tão bravas. A Kari, nesse momento, pensa que tem passado dias super felizes com os novos amigos e torce para que esses momentos durem para sempre. Eles andam mais um pouco, pensando que já estão quase no nível 10. Todo mundo fica super motivado e a Kari, cheia de gás, pensa: "Eu vou na frente." Mas de repente, a gente vê a garota começar a tossir de novo.
Aí, a garota tosse um pouquinho de sangue e do nada despenca no chão. A Miko, na hora, sai correndo para ajudar, super preocupada. Até o protagonista fica em choque, sem entender nada do que tá rolando com ela. Seguindo em frente, a gente volta 2 anos no tempo e vê a Miko numa competição de cartas. A menina era tão fera que virou campeã, mas a galera que perdeu não aceitou a derrota, achando que ela estava trapaceando com o baralho. E foi bem nesse momento que a Hikari apareceu e a desafiou para um duelo de cartas. Voltando pro presente, a gente vê a Hikari na cama do hospital com a turma. Como o médico tinha falado para eles irem embora, o Prota tenta convencer a Miko, mas ela avisa que vai ficar mais um pouco para fazer companhia para a amiga. A Miko confessa que a Hikari tem uma doença que não dá para curar com poções simples. Nesse instante, entram os pais da garota, agradecendo aos amigos por estarem com ela e cuidando dela, já que o pai confessa que a filha sempre fala coisas lindas sobre eles. Essas palavras deixaram a Miko super triste e ela saiu correndo do quarto. O protagonista e a Hairi decidem ir atrás dela e percebem que ela está no terraço do prédio. A Miko conta, assim como os pais dela, que a Hikari sempre sorria, não importava a situação. Aí, eles terminam de mostrar a lembrança de quando as duas se enfrentaram nas cartas. A Miko pensou que as duas tinham baralhos parecidos, então a Miko acabou ganhando, mas ela ofereceu ajuda para a Hikari montar um baralho que combinasse com as habilidades dela, e a Hikari, como uma boa perdedora, aceitou a derrota e agradeceu por ela ter se oferecido para ajudar. E a gente vê que desde aquele momento, as duas começaram a virar melhores amigas. As duas garotas até se inscreveram num torneio e chegaram juntas até a final, se enfrentando. A Miko conseguiu ganhar, mas dividiu o troféu com a amiga, e foi bem nesse momento que a Hikari caiu de repente por causa da doença. A Miko a acompanhou até o hospital e pediu desculpas por não ter contado sobre a doença. Além disso, bem quando ia dizer que algo aconteceria, ela não pôde porque a Hikari entrou na UTI. De volta ao presente, o Prota pergunta que tipo de doença a Hikari tem, mas ela prefere não dizer nada. Nesse momento, o pai da garota aparece e diz que ele sim vai confessar o que ela tem. Ele explica que ela tem uma doença que consome, pouco a pouco, todos os órgãos da garota, e apesar da medicina moderna, não existe uma cura para salvá-la. Os amigos ficam super tristes na hora, ao ouvir que se a Hikari desmaiar uma última vez, é provável que ela morra. Os garotos pensam que não parecia que ela tinha uma doença tão grave, já que mencionam que quando estão na masmorra, ela parece cheia de energia. Nesse momento, o pai se surpreende, pois a filha o fazia acreditar que ela na verdade ia estudar com eles nos fins de semana. A Miko pede desculpas, mas o pai diz que não tem problema, e até aquele momento, a Hikari tinha tomado a própria decisão e estava feliz com isso. O Prota, mesmo ouvindo tudo isso, não entende como a garota, estando tão doente, quer completar a masmorra inteira. E aí, a gente descobre outra lembrança em que a Miko estava procurando na internet alguma possível cura para a doença da Hikari e percebeu que existe uma cura famosa, conhecida como o Elixir, que tem chances de funcionar. Mas bem quando ela estava pesquisando, a Hikari chegou e avisou que sabia de tudo o que a Miko estava procurando, então ela pensava em ir com ela para a masmorra. No começo, a Miko se negou totalmente a deixar a Hikari ir com ela, já que sabia que a doença dela poderia afetá-la lá dentro. Pouco depois, as duas garotas saíram para conversar e a Hikari mencionou que se conseguissem o Elixir, poderiam ajudar na fabricação de uma cura, já que ela pensa que talvez, assim como ela, existam outras pessoas doentes. Essas palavras da Hikari comoveram a Miko, então ela aceitou o pedido da amiga para poder acompanhá-la na masmorra e encontrar o Elixir. Assim, elas prometeram uma a outra encontrar a todo custo essa medicina. Finalmente, a Hikari, super entusiasmada, disse que se conseguir encontrar a cura da doença dela, vai se tornar uma heroína que salvará as pessoas doentes. E de volta ao presente, a Miko diz que apesar da Hikari sempre ter estado doente, ela se preocupava com as outras pessoas. O pai, ao ouvir toda a história, fica encantado e diz que se alegra que a filha tivesse amigas como ela. A Miko pede desculpas ao Prota e a Airi por não ter contado a verdade antes. A Airi fala que, de agora em diante, vai dar uma força para eles acharem o Elixir. E mesmo que a Miko diga que não sabe se isso existe de verdade, a Airi confia nelas. O Prota, do mesmo jeito, comenta que sempre ouviu falar da lenda desse Elixir. Mas agora, vendo todo mundo super motivado com a história, ele diz que vai ajudar a encontrar a cura. Por isso, eles decidem que a partir de amanhã vão descer muito mais andares para achar esse tal remédio. No dia seguinte, a galera se vê numa espécie de nível desértico, saca? Tinham uns monstros camelo por lá e eles já começaram a dar um jeito neles na hora. Só que a Bia chega com a má notícia: os monstros não dropam o Elixir.
Aí eles sacam que a parada não é tão fácil quanto parecia, né? Vão ter que farmar monstro pra caramba até um deles soltar o item. E o lugar tava um calorão, tipo deserto de verdade, mas sem sol pra esquentar, o que é meio bizarro. A Aerie pensa que as masmorras são uns lugares mega misteriosos, onde ninguém sabe direito o que rola lá dentro. Depois de um papo longo, de repente a Sylph grita pra ele tomar cuidado, e um verme de areia, puf, sai debaixo do Prota e o agarra. A Miko, na hora, usa uma skill que liberta o Prota, e todo mundo fica em modo alerta para dar cabo do monstro. A Lucélia tava louca para deletar o monstro, mas alguém se adiantou e com um golpe só, mandou o verme pro beleléu. Isso fez a garota entrar numa treta com a Bélia, porque ela não estava acreditando que a outra tinha feito isso. Aí o Prota, para acalmar os ânimos, prometeu que o próximo monstro seria dela. E o Kaito também agradeceu a galera por ter dado uma força. Umas horas depois, os meninos voltam para ver a Ikari, e ela já estava acordada. Eles contaram o que rolou com o Prota e ela achou a maior graça. Inclusive, ela diz que mal pode esperar para sair do hospital e acompanhar a galera nas aventuras da masmorra. E, toda feliz, ela conta que a primeira coisa que vai fazer ao sair é comer um sorvete. Aí, depois de um tempo, a gente vê que eles saíram de lá e a Miko começa a chorar, inconsolável. Ela não entende como a Ikari, mesmo com a saúde debilitada, continua sorrindo como se nada tivesse acontecendo na vida dela. Um tempinho depois, a Aerie chega pra buscar a amiga e diz pro Prota que ela sempre quis ser tipo uma heroína, sabe? Por isso, nesse momento, ela vai se dedicar a achar a cura pra garota. Mais um pouco, a Haruka liga pro Prota e pergunta como a amiga dele tá. O Kaito conta a verdade e na mesma hora se lembra de umas palavras que a Haruka tinha falado pra ele. Aí, nesse momento, a gente vê um flashback de quando eles eram crianças. O Kaito ouviu o pai da Haruka falando que alguém tinha que ser o responsável por explorar a masmorra, para que outras pessoas pudessem ter as curas. De volta ao presente, o Prota fala pra Haruka que precisa ir, porque tem uma missão para completar. Logo depois, a gente vê o Prota partindo do nada pra masmorra. Exatamente na hora, o Prota e seus servos caem numa armadilha de areia e já partem pra cima de um monstro que apareceu ali. Mais tarde, de noite, a Haruka tá lá, olhando pela janela e vê o Prota andando, mas tipo, muito deprimido. Ele chega, toma um banho e a mãe dele, meio preocupada, fala que ele tá chegando tarde demais. Mas o garoto mente, dizendo que só atrasou por causa do trabalho. No dia seguinte, a gente vê que até o Kaito chega atrasado nas aulas, e a amiga dele começa a ficar seriamente preocupada com ele. Depois que as aulas acabam, os amigos do Prota perguntam se ele tá bem, e ele responde que só tá cansado. Além disso, ele se despede da galera porque planeja ir pra masmorra, tentar achar o Elixir. Aí os amigos, gente boa que só, resolvem ir pro hospital jogar cartas com a Ikari pra ela não ficar no tédio. Como ela ganhou dos dois, o Yachi, que é meio exibido, diz que ele é super bom em outro jogo que vai trazer amanhã. Mas a garota solta que ele é ranking S50, o que deixa o moleque completamente chocado. Depois de um papo longo, a Ikari comenta que é uma pena o Prota não ter visitado ela há dias. Tudo isso sem saber que ele tá se matando de trabalhar para conseguir o Elixir. Mas os amigos defendem ele, dizendo que o Prota não curte muito lugares cheios assim. A garota, na hora, pega um livro de história e pergunta se um homem que eles mostram ali tem alguma ligação com o Prota. Os meninos contam que aquele herói famoso é o pai do Prota, mas que sumiu misteriosamente depois de avisar que estava no andar 41 da masmorra. A garota, na hora, pensa que talvez o protagonista esteja bravo com ela, mas os meninos garantem que não. A garota então promete que assim que sair do hospital, vai dar um jeito de encontrar o pai do Prota, para ele nunca mais ficar triste. E puf, cena muda. A gente vê o grupo do Prota de cara com um chefão daquele, sabe? Sylph, rapidão, ativa a benção dela, e a galera já parte pro ataque no monstro. O bicho tenta dar um golpe na Sylph, mas aí, meu amigo, ele começa a tancar um combo atrás do outro do grupo inteiro, até que o Prota, no capricho, finaliza ele com a adaga dele, e no mesmo instante, todo mundo upou de nível. No fim das contas, eles viram que não droparam um Elixir, que pena, mas pelo menos pegaram o cristal do chefão. Aí, depois de alimentar as meninas, eles já correm pro Zitsugaya para vender o cristal. As garotas lá da loja reconhecem que eles têm se esforçado pra caramba ultimamente e conseguido um monte de cristal. Por isso, a mulher paga quase 5 milhões de ienes. O Prota, na hora, fala pra ela dividir em 4 partes, porque mesmo a Ikari não estando com eles, ela ainda faz parte da equipe, né?
Um tempo depois, os meninos saem de lá e Airi e Miko ficam pensando em tentar ir na masmorra durante a semana. Elas também perguntam pro Prota se ele tá legal, porque ele tava com uma cara meio estranha. Mas Kaito logo fala que tá tudo bem e se despede das meninas. Mais tarde, já de noite, enquanto o Prota assistia a uma série de TV sobre masmorras, ele escuta que quanto mais fundo você vai, mais itens raros aparecem. Aí ele se liga na hora. É isso mesmo, quanto mais ele descer na masmorra, mais chances ele tem de encontrar o tal Elixir. No dia seguinte, assim que as aulas acabaram, ele já ia saindo correndo, mas os amigos securaram ele. Disseram que ele precisava descansar, que estava com uma cara horrível. Mas o Prota, mesmo com a Haruka pedindo com o coração na mão, não topou. E a garota entendeu, porque ela sabe que ele está fazendo isso tudo para salvar a amiga deles. Pouco depois, o Prota chega na masmorra e já tá nas escadas para descer pro 12º andar. Só que de tão exausto que ele tava, o Prota simplesmente cai sozinho na frente das meninas. A Sylphie fica super preocupada com ele, porque o vê cansado demais, sabe? Mas os servos do Prota concordam entre si que ele devia tirar o dia para descansar. Mas ele, teimoso que só, diz que só quer dar uma olhada no que tem no nível 12. Quando eles descem para o andar, a primeira coisa que notam é que tá tudo congelado. O Prota até pensa que devia ter se preparado melhor, com um equipamento mais adequado. Eles andam um pouco e percebem que não tem nenhum monstro por lá, mas o Kaito sente que tem alguma coisa errada, um pressentimento ruim. Nisso, a Sylphie detecta alguma coisa. No caminho, de repente, um monte de morcegos saíram voando de lá, e logo atrás vem uma estampida de monstros. A Sylphie já arma a barreira dela, e o Prota pega ela no colo e sai correndo com tudo. Mas os monstros eram muitos, sabe? Não tinha jeito, eles tiveram que partir pra briga. Depois de deletar vários dos Willboards que apareceram, a gente vê que um deles conseguiu pegar o Prota. Ele estava no chão e a manada de monstros começou a espancar ele sem dó, fazendo o HP dele cair drasticamente. Sente o drama. A Bia chega para resgatar o Prota, e as meninas já mandam ela levar ele dali, porque as duas tinham acabado de subir de nível e aprendido uma habilidade nova. Logo em seguida, as duas garotas conjuram suas habilidades divinas, e a gente vê o impacto delas em cima de todos os monstros, acabando com a raça deles. A Belle, na hora, tentou curar o Prota, mas ele não acordava de jeito nenhum. Ela até comentou que ele estava muito mal. A Lucélia, desesperadíssima, começou a dar uns tapinhas na cara dele para ver se acordava, mas nem assim funcionou. Aí a Sylphie, como última cartada, tentou dar uma poção para ele. Vendo que ele não conseguia tomar sozinho, ela deu um gole e passou para ele com um beijo. É, você ouviu certo. Isso fez a Lucélia fazer o mesmo, e as duas garotas começaram a beijá-lo, passando a poção pelos beijos, até que finalmente o Prota conseguiu reagir. O garoto agradeceu a elas por terem salvado ele, mas logo em seguida, puf, apagou de novo. Um tempão depois, a gente vê o Prota com um médico, e bem nessa hora, a Miko e a Eri chegam, e a Tsugaya comentou que, pelo visto, uma estampida tinha atropelado ele. O médico disse que, graças à poção que as servas deram para ele, os ferimentos não foram nada demais, mas recomendou que ele descansasse, porque o encontrou muito, mas muito mal. Depois de sair do hospital, as garotas se oferecem para acompanhar ele até em casa, mas a gente vê que o Prota tá agindo super estranho e recusa a ajuda delas. Aí ele sai correndo e fica se lamentando por não ter conseguido ajudar a Ikari. Umas horas depois, a gente vê o Prota queimando umas revistas que falavam do sumiço do pai dele. No fundo, ele estava fazendo tudo isso por causa do sentimento de não querer que a garota morra, igualzinho aconteceu com o pai. E depois de um tempão, o Prota foi falar com a Haruka e pediu desculpa pelo vacilo dele. É que, quando a manada de monstros atacou, ele sentia um medo do caramba e não queria morrer de jeito nenhum. Aí, ele se ligou que a Ikari tá lutando pra viver e entendeu que ela também devia estar preocupada de ver ele daquele jeito, tão mal. Ele ainda conta pra ela que quando o pai da garota sumiu, ele via ela chorar por causa dos comentários maldosos que a galera fazia sobre o cara. E aqui a gente descobre um detalhe. Quando o Ayato falou pra Ikari que o cara do livro era o pai do Prota, na verdade ele queria dizer que o via como um pai. É que o Prota passou a vida toda junto com a garota, desde a infância, e ele era tipo um segundo pai pra ela. O Prota fala pra garota que decidiu fazer umas paradas que o pai dele nem conseguiu terminar. Assim, ele vai poder provar que o pai era sim um herói, como muita gente pensava. E pra fechar, ele solta que se for fazer tudo isso, é por ela. A garota, toda feliz, corrige ele na hora.
Ela diz que sabe que no começo ele fazia por ela, mas que agora o objetivo dele é a Ikari e que ele quer ajudar ela a continuar vivendo. A garota confessa que há muito tempo o pai dela disse que ser herói é proteger e servir os outros. Tipo, mesmo que a pessoa esteja sofrendo, o herói tá lá pra fazer de tudo pra ajudar. Agora que ela tá um pouco mais velha, ela entende melhor tudo isso. Por isso, ela finalmente fala pro Prota que ele é o herói dela e também da Ikari, deixando o moleque de queixo caído com as palavras dela. A garota ainda completa que morre de medo de o Prota ir pra masmorra, mas que ela sabe que se o impedir, vai se arrepender depois. O Prota, meio pensativo, fica bolado porque não faz ideia do quanto precisa ir fundo e nem sabe se esse tal Elixir existe de verdade. A garota então joga umas palavras que dão um gás nele e aí ele se toca do que realmente precisa fazer. Daí ele pega na mão dela e agradece por ter ajudado a clarear as ideias. Logo depois, a gente vê o Prota se encontrando com a galera toda da masmorra. Eles estão no nível 1 e ele já manda a real. Todo mundo vai ter que farmar muito slime. Ele tem a intuição de que o Elixir tá logo no começo de tudo. Afinal, mesmo sendo o primeiro nível, ele conseguiu a garota, e isso é um sinal de que dá pra conseguir umas paradas raras por ali. Naquele instante, as meninas mandam umas palavras de motivação, e a gente vê que todas toparam a ideia do Prota. Aí, rapidinho, elas se separam e começam a dar cabo de cada slime que aparecia. A gente até vê que o Ien e o Ayato colaram com o Prota pra dar uma força e acabar com os slimes também. O Prota recebeu eles de braços abertos, agradeceu o apoio extra e por várias horas a galera continuou limpando a área de slimes. Os rapazes se reagrupam e a gente vê a Eri pensando que não vão achar item raro nenhum por ali, mas o Ayato solta que, quem sabe, o Papai Noel não traz um Elixir de presente neste Natal. A Lucélia, que não faz ideia de quem é o Papai Noel, pergunta se ele é amigo do Satã. A Sylphie, claro, logo responde que não, de jeito nenhum. De repente, a garota sente uma presença estranha. Quando eles vão checar, dão de cara com um slime arco-íris. Na hora, a galera cerca o bicho pra ele não ter como escapar. Depois de vários ataques, a gente percebe que esse slime é super escorregadio. Depois de encurralar, eles deram um dano juntos e finalizaram o coitado. Numa virada de cena, a gente vê os rapazes acabaram dando uma sequestrada nas amigas do hospital. Levaram elas pra masmorra porque tinham uma surpresa. O Prota, na mesma hora, mostra um cartão que eles acharam. É de uma garota chamada Titânia, que por sinal é a rainha das fadas. A Lucélia explica que a Titânia é uma curandeira e talvez ela consiga dar um jeito na doença da amiga. A garota agradeceu por tudo que ele estava fazendo por ela, aceitou a carta e quando começou a invocação, um brilho gigante explodiu. De repente, na frente da Ikari aparece a Titânia. O Prota explica pra ela que a ama dela tá doente e pergunta se ela consegue curar ela. Ela começa a dar uma olhada na garota e, pra tristeza de todos, diz que, como ela é nível 1, não consegue curar ela totalmente nesse estado. Aí a garota pede pra ela curar o que der, dentro das capacidades dela. Então, a Titânia começa a curar a garota com o poder que tem, mesmo sendo nível 1. Depois de lançar o feitiço na garota, a gente vê que ela já se sente bem melhor. Isso fez a Miko ficar super emocionada ao ver a amiga dela bem melhor. Aí, ela agradeceu a cada um deles por serem os heróis dela. A Titânia também agradeceu por ele ter virado tipo um servo dela e disse que a partir dali eles iam viver muitas aventuras juntos. Depois de um tempinho, a gente vê o Prota e a Arupo voltando pra casa. Eles explicam que o efeito vai levar 1 ano pra passar, ou seja, ele tem esse tempo todo pra upar de nível e aprender uma habilidade chamada Hazel. É que com essa skill ele consegue curar qualquer tipo de problema, seja físico ou psicológico. Então, na prática, ele tem 1 ano pra achar o Elixir ou pra garota subir de nível e conseguir essa habilidade. A Aruka, claro, sacou que o Prota provavelmente ia voltar pra masmorra, então ela pediu pra ele se cuidar, porque ela queria que ele voltasse são e salvo. Logo em seguida, a neve começou a cair, porque era Natal, sabe? E justo na hora que o Prota ia se declarar pra amiga dele, a mãe da garota aparece e fala que eles vão pegar um resfriado se não entrarem. Tipo, em poucas palavras, a mulher estragou o momento romântico do cara. Passados uns 2 meses, a gente vê os dois lá no alto de uma montanha, num templo. O Prota confessa pra garota que ele desejou voltar pra masmorra em segurança e conseguir achar o Elixir. Aí, a garota, na maior naturalidade, fala que ele devia ter pedido um desejo tipo qualquer outro moleque, pra entrar na faculdade ou algo do tipo. E, depois de alguns dias, a turma tá de volta na masmorra, porque eles estão pensando em ir fundo pra achar o Elixir e curar a doença da amiga deles. Finalmente, a gente vê que depois de avançarem muitos níveis para baixo, eles chegam numa câmara onde tinha uma espécie de deus-dragão. Aí, sem pensar 2 vezes, o Prota se jogou na briga. Esse foi o final do episódio. Se você chegou até aqui, comenta habilidade. Vou dar um coração em todo mundo que comentar para eu saber quem é a elite que acompanha o canal.
Se inscreve e ativa o sininho porque o que vem por aí vai explodir sua cabeça. E ó, não sai daqui sem ver esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. A treta lá consegue ser ainda pior que essa que você acabou de ver. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima!